Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Eu vou conversar com a doutora Flávia Magela, cirurgiã vascular e ultrassonografista vascular com certificação em laser e estética vascular e proprietária da Clínica Magela. Obrigada pela participação, doutora, é um prazer recebê-la. Eu gostaria de agradecer o convite pela Kendall e pela nossa sociedade por estar aqui hoje. Doutora, o que o trauma vascular, o que é e quais as situações em que ele pode ocorrer? Então vamos lá. O cirurgião vascular, ele cuida da nossa circulação. Vamos imaginar que nós temos uma estrada onde os carros vão e onde os carros vêm. O nosso coração, ele é responsável por bombear o sangue pelas artérias e o sangue volta pelas veias, que nem se fosse uma estradinha. Essa circulação, ela é paralela e é responsável por levar oxigênio e nutrientes para as células do nosso corpo. E o que é o trauma vascular? Nada mais é do que o acometimento da nossa circulação. As artérias e as veias, elas são lesadas por algum mecanismo de trauma. E quais são os riscos, doutora, e complicações associados ao trauma vascular? O trauma vascular, ele ocorre por diversos mecanismos. Existem mecanismos penetrantes, mecanismos de contusão. Então, desde a Primeira, da Segunda Guerra Mundial, até a Guerra da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão, os traumas vasculares, eles foram melhor estudados e evoluíram com melhor tratamento nos dias de hoje. Qual é o maior responsável pelo trauma vascular no dia de hoje? Acidentes automobilísticos. São traumas de grande energia que geram ou contusão, ou lesão, ou hemorragia no nosso sistema circulatório. E cabe ao cirurgião vascular realizar esse tipo de tratamento. Então, doutora, como é que o trauma ele pode ser diagnosticado e tratado? Então, o paciente ele é atendido imediatamente no pré-hospitalar. Hoje, a gente já sabe que há um treinamento em diversos países, aqui no Brasil. O trauma ele evoluiu muito no atendimento pré-hospitalar. O paciente ele é atendido no local de trauma, imediatamente levado para um hospital terciário, onde há um plantonista, um cirurgião vascular, que vai dar todo o atendimento. Chegando no pronto-socorro, ele é examinado, os ferimentos são vistos e o diagnóstico é realizado com ultrassonografia vascular e pode ser realizado uma angiotomografia. A expertise desse cirurgião vascular na entrada é importantíssimo para definir a gravidade desse trauma e levá-lo imediatamente ao centro cirúrgico para uma exploração a depender da zona e do grau deste trauma ou a tempo hábil para fazer um diagnóstico preciso através dos métodos de imagem. Quais são os benefícios do diagnóstico precoce, doutora, e do tratamento imediato do trauma vascular? Hoje sabe-se que nas primeiras 4 horas, elas são horas de ouro para o início desse tratamento. Então, o cirurgião vascular habilitado, ele, a depender se, por exemplo, o paciente foi vítima de um ferimento de arma de fogo no abdômen, a depender do local, da topografia, da região, ele já pensa, foi um grande vaso? Se for a respeito de uma extremidade afetada, por exemplo, as pernas, um tiro ou uma facada, ele consegue determinar o tratamento precoce. Isso faz muita diferença aonde? Na isquemia. O que é isquemia? Quando a gente tem um trauma vascular e essas artérias são lesadas, seccionadas, há uma hemorragia e essa interrupção de fluxo de sangue leva esse membro, por exemplo, essa perna, a uma inviabilidade. A correção disso imediatamente consegue restaurar o fluxo arterial e conseguir salvar o paciente e a perna. No caso do abdômen, de uma aorta, ele já imediatamente vai para a cirurgia abdominal junto com o time de trauma e cirurgia geral e consegue restabelecer essa circulação e a vida desse paciente. Doutora, eu vou falar um pouquinho com a senhora, gostaria das suas explicações sobre o papel
das meias de compressão graduada, no tratamento e na recuperação do trauma vascular, como é que elas agem? As meias de compressão são fundamentais, principalmente no pós-operatório imediato do trauma vascular e no acompanhamento após a alta. Vamos do início. Um paciente teve um trauma abdominal, teve um trauma de extremidade superior e ele foi submetido à cirurgia e ele vai para o pós-operatório imediato para a recuperação. A meia de compressão ela é fundamental para evitar o tromboembolismo venoso. O que significa isso? Pacientes submetidos a riscos traumáticos e um estado de leito, de cama, de repouso prolongado após um ato cirúrgico aumenta muito o risco de trombose venosa profunda. São coágulos nas veias profundas que podem ocorrer mediante esse trauma. E aí que entra a meia de compressão. Se nós colocarmos essa meia de compressão precocemente, ela evita esse tromboembolismo venoso, a trombose venosa profunda nas pernas e a embolia pulmonar como uma forma de profilaxia para esses eventos. É fundamental. Elas, por exemplo, as meias elásticas, doutora, de compressão graduada, elas são recomendadas apenas durante a fase de recuperação inicial, né, do trauma vascular, ou elas devem ser utilizadas também a longo prazo? As meias de compressão no trauma devem ser utilizadas a longo prazo. Por quê? Porque esses pacientes, eles são muito graves e existe uma profilaxia estendida mecânica com o uso dessas meias de compressão para esse paciente. Às vezes, eles utilizam essa meia 30 a 60 dias após o ato cirúrgico. É fundamental, junto com isso, a deambulação e a estratificação de risco de trombose venosa, de tromboembolismo venoso através de scores, como o score do professor Caprini, para a gente viabilizar o correto tratamento. Mas, sem dúvida nenhuma, as meias de compressão têm um papel fundamental no cuidado e na segurança desses pacientes. E existe um tipo específico de meia de compressão graduada recomendada para o tratamento do trauma vascular, doutora? As meias de média compressão são fundamentais e são muito bem indicadas nesse tratamento. Óbvio que a parte arterial deste paciente deve ser examinada e não ser uma contraindicação para o uso de meia, porque pacientes que não possuem circulação adequada não podem usar as meias. Se o paciente tiver trauma nos membros inferiores, uma infecção que ainda esteja vigente, ele não poderá usar as meias. Mas tirando esse quadro de exceção, as meias são uma prática comum no ato pós-operatório e no trauma vascular. E além da melhora da circulação sanguínea, as meias elásticas, elas também têm algum efeito analgésico ou anti-inflamatório no tratamento do trauma vascular? As meias, elas evitam o inchaço destas pernas. Quando você retira esse inchaço, que é comum após o trauma vascular, a um repouso prolongado decorrente de tudo o que foi realizado para combater e tratar esse trauma vascular, elas aliviam muito todos os sintomas. A meia de compressão, ela retira a dor, ela é analgésica. Então, eu falo que a meia de compressão, ela é um remédio. E a meia de compressão diminui o inchaço, permitindo o paciente caminhar muito mais confortável. Então, ele deambula, o que é fundamental para prevenir o tromboembolismo venoso também. Então, a meia de compressão, ela é maravilhosa no trauma vascular. Agora, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse, por exemplo, com relação ao tamanho e a compressão corretos, né, das meias elásticas para os pacientes que tiveram algum trauma vascular. Então, podemos utilizar uma meia de média compressão até compressões maiores. A meia de compressão no trauma vascular deve ser indicada pelo cirurgião vascular e eu tenho uma sugestão.
o cirurgião vascular deve realizar as medições para o uso correto desta meia, porque às vezes há um membro que pode ter sido afetado na parte proximal, ele é um pouco mais inchado que o outro, às vezes não necessariamente vamos utilizar o mesmo tamanho nas duas pernas e também podemos avaliar se esse paciente tem algum curativo no membro, porque o fato dele ter um trauma no membro e esse trauma já ter sido cicatrizado não é impeditivo, pelo contrário, é obrigatório o uso de uma meia, mas ela tem que ser confortável e ter o tamanho correto para este paciente. Doutora, a partir de qual idade o paciente pode fazer o uso da meia de compressão graduada? A meia de compressão graduada, ela não tem idade. A partir do momento que o paciente possui uma doença venosa instalada, seja ela, por exemplo, uma malformação, pacientes jovens, até crianças, possuem malformações que têm indicações de uso de meia elástica. E no caso do trauma, o trauma acomete pacientes jovens. 80% dos traumas mundiais acontecem em pacientes abaixo de 45 anos pelos próprios mecanismos de traumas, que são acidentes, ferimentos com armas. Hoje, sabe-se, por exemplo, em São Paulo, após a pandemia, houve muito o delivery. Então, os motoboys, houve um aumento incrível em todas as topografias e regiões do Brasil de motoqueiros, e esses acidentes são em motoqueiros jovens. Então, a meia elástica, ela não tem idade. Ela, assim que você diagnostica a necessidade da meia, ela deve ser implementada. Pacientes com varizes, com 16, 18 anos, que tem uma carga genética muito forte, o pai e a mãe têm varizes, eles apresentam varizes, a meia elástica é fundamental. Então, em condições normais, a partir da adolescência, pode-se utilizar a meia elástica, e em condições de anomalias vasculares genéticas, até em crianças, a meia elástica pode ser uma indicação médica importante. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal Kendall. Muito obrigada. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês.